Existe um véu entre o que vemos e o que realmente é, entre a ilusão e a verdade, entre quem somos e quem podemos nos tornar. A jornada do despertar começa dentro de nós. Aqui exploramos a espiritualidade, buscamos o autoconhecimento e trilhamos o caminho para um propósito maior. Se você sente que há algo além do que os olhos podem ver, você está no lugar certo. Bem-vindo ao canal Além do Véu. No vídeo de hoje, vamos falar sobre algo que poucas pessoas realmente entendem: a primeira onda da ascensão e o papel dos 144 mil escolhidos. Você já sentiu que não pertence totalmente a este mundo? Como se sua alma tivesse vindo para cá com uma missão, mas sem um manual de instruções? Se sim, você pode fazer parte desse grupo. Desde tempos imemoráveis, textos sagrados, profecias e até mensagens canalizadas falam sobre um grupo especial de almas que veio à Terra para cumprir um propósito muito maior. Esses 144 mil não são escolhidos no sentido de privilégio, mas sim porque aceitaram uma missão antes mesmo de nascer. E agora, à medida que a vibração do planeta muda, a primeira onda está sendo chamada para despertar e assumir seu papel. Mas nem todos estão prontos, nem todos vão conseguir seguir esse chamado. A ascensão não é apenas um conceito místico. Ela é real e já está acontecendo, mas não da forma como muitos imaginam. Não se trata de desaparecer fisicamente ou ser arrebatado de uma hora para outra. Essa transição é algo interno, profundo e transformador. É um processo em que a consciência se expande, a percepção muda e tudo aquilo que antes parecia normal começa a perder o sentido. Se você tem sentido mudanças intensas na sua energia, no seu corpo e na forma como enxerga o mundo, pode ser um sinal de que já entrou na primeira onda. Mas como saber com certeza? Como diferenciar um simples despertar espiritual de um chamado para a ascensão? E o mais importante, por que só os 144 mil estão prontos para essa etapa? Hoje, vamos explorar essas respostas. Vamos mergulhar fundo no que significa ser parte dessa primeira onda e entender os sinais que mostram se você está entre aqueles que vão ascender. Então, se essa mensagem ressoar com você, continue comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você enxerga a sua existência. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E por favor, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo, para que possamos nos conectar ainda mais. Se você faz parte da primeira onda da ascensão, seu corpo, sua mente e sua energia já começaram a mudar. Isso não é algo sutil, pelo contrário, é intenso, às vezes até desconfortável. Muitos escolhidos sentem que estão passando por algo único, algo que nem sempre conseguem explicar para os outros. Talvez você tenha notado que, nos últimos meses ou anos, sua conexão com o mundo ao seu redor mudou drasticamente. O que antes te interessava, hoje parece superficial. Você sente uma necessidade inexplicável de se afastar de algumas pessoas, evitar certos lugares e mudar completamente sua rotina. Mas não é só isso. Há sinais muito específicos que indicam que você já entrou na primeira onda da ascensão. Uma das primeiras mudanças que acontecem com os escolhidos é uma alteração na frequência vibracional. Seu corpo está tentando se ajustar a uma energia mais elevada, e isso pode causar sintomas estranhos, como insônia ou o hábito de acordar sempre no mesmo horário, especialmente entre 3 e 5 euros da manhã. Você pode sentir formigamento ou pulsação nas mãos, nos pés ou na região do terceiro olho. Há também alterações na temperatura do corpo, calafrios repentinos ou ondas de calor, sem motivo aparente. Dores musculares, tensão no pescoço e nas costas, como se estivesse carregando um peso invisível, são comuns. Além disso, surge uma necessidade maior de beber água e mudanças no apetite. Algumas pessoas sentem vontade de comer menos, enquanto outras percebem
que certos alimentos não combinam mais com sua energia. Se você tem passado por isso, saiba que não está sozinho. Muitos escolhidos relatam esses sintomas e, infelizmente, a maioria das pessoas ao redor não entende. Os médicos podem não encontrar explicações e você pode até achar que está ficando louco por sentir tantas mudanças de uma vez. Mas a verdade é que seu corpo está se preparando para algo muito maior. Outro sinal claro de que você está na primeira onda da ascensão é a sua sensibilidade extrema. Você sente o ambiente de uma forma diferente, como se captasse as energias das pessoas sem que elas precisassem falar nada. Você sente quando alguém está mentindo ou quando a energia de uma pessoa não é boa. Lugares movimentados, como shoppings ou transportes públicos, te deixam exausto. Sons altos e luzes artificiais começam a incomodar mais do que antes. Seus sonhos se tornam intensos, vívidos e até proféticos, trazendo mensagens que você sente que precisam ser compreendidas. Você percebe padrões repetitivos ao seu redor. Sequências de números como 1111, 2222, 144 aparecem com frequência como sinais do universo. Isso tudo acontece porque seu campo energético está se expandindo. Sua alma está tentando se conectar com algo maior, e isso faz com que sua percepção aumente. O problema é que essa sensibilidade pode ser um fardo. Você sente mais do que gostaria, absorve energias que nem sempre são boas e muitas vezes se sente sozinho nesse processo. Talvez um dos sinais mais fortes de que você está na primeira onda seja a sensação de não pertencimento. As pessoas ao seu redor parecem presas em um ciclo de repetição. Vivem no piloto automático, presas a padrões antigos, enquanto você sente que está se movendo em outra direção. Sua paciência para conversas superficiais desapareceu. Falar sobre coisas mundanas não te interessa mais. Pessoas que antes faziam parte da sua vida parecem ter sumido ou se afastado sem motivo. Você sente uma necessidade de solitude, como se precisasse de um tempo para entender tudo o que está acontecendo internamente. Relacionamentos antigos começam a se dissolver porque as energias já não combinam mais. Você sente uma vontade irresistível de mudar, seja de casa, de trabalho, de hábitos ou até de círculo social. Esse distanciamento não é um erro, nem um castigo. Ele é um chamado para que você pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. Muitos dos 144 mil começam a sentir que suas memórias não pertencem apenas a essa vida. Sonhos, visões, intuições repentinas trazem fragmentos de algo maior. Você pode sentir que já esteve aqui antes, que já viveu outras vidas e que desta vez tem uma missão especial. Isso acontece porque a primeira onda da ascensão está ativando memórias antigas, memórias de outras existências, de outros tempos, de outros planetas, para aqueles que carregam essa conexão. Você sente que há algo a ser lembrado, algo que ainda não está totalmente claro, mas que está surgindo pouco a pouco. Se tudo isso faz sentido para você, saiba que você não está sozinho. Esse chamado não veio por acaso. Você faz parte de algo muito maior e está aqui para cumprir um papel essencial na mudança da Terra. Mas o que exatamente isso significa? Por que os 144 mil têm essa responsabilidade? E qual o verdadeiro papel deles na transformação do planeta? Os 144 mil não estão aqui por acaso. Eles carregam dentro de si uma missão que transcende o entendimento comum da humanidade. Desde antes de nascerem, suas almas foram preparadas para este momento. E agora, à medida que a Terra passa por sua transição vibracional, essa missão começa a despertar dentro deles. Mas o que exatamente os 144 mil devem fazer? E por que eles foram escolhidos para essa tarefa? A resposta está na energia que cada um deles carrega. Os 1000 são seres que vieram de diferentes dimensões, sistemas estelares e planos espirituais, trazendo consigo uma frequência capaz de ancorar a nova vibração na Terra. Eles são os primeiros a sentir essa mudança, e é por isso que experimentam tantos sintomas físicos, emocionais e espirituais. Seu DNA está sendo ativado,
sua percepção está se expandindo e sua alma está se lembrando de quem realmente é. Isso significa que o simples fato de existirem já faz a diferença. Apenas estar aqui nesta realidade já impacta o campo energético ao redor. Mas a missão deles não é apenas manter essa frequência. Eles são guias, professores, curadores e despertadores de consciências. Muitos ainda não compreendem como isso acontece, mas à medida que avançam no processo de ascensão, começam a perceber que sua presença inspira mudanças nos outros. Você já notou que algumas pessoas se sentem atraídas por você, como se quisessem ouvir o que você tem a dizer, mesmo sem saber exatamente por quê. Isso acontece porque sua energia fala antes mesmo das palavras. A presença dos 144.000 já altera a vibração de um ambiente, pois sua frequência é diferente da maioria. Por isso, muitos desses seres acabam naturalmente assumindo papéis de liderança espiritual, mesmo que não tenham essa intenção. Outros fazem isso simplesmente existindo, sendo exemplos vivos da nova vibração que está se estabelecendo na Terra. Mas nem sempre é fácil carregar essa missão. O processo de despertar pode ser doloroso, e muitos ainda não sabem exatamente como agir, como lidar com as dificuldades que surgem no caminho, como manter sua energia elevada em um mundo ainda tão denso. E o mais importante, o que fazer agora que você sabe que faz parte da primeira onda da ascensão? Os desafios que os 144.000 enfrentam são intensos, porque sua jornada não é como a das outras pessoas. Eles vieram à Terra com um propósito específico. E isso significa que muitas das dificuldades que experimentam não são apenas pessoais, mas fazem parte de um processo maior de transformação. Para um escolhido, os obstáculos não são punições, mas sim testes e aprendizagens que servem para fortalecer sua essência e preparar-no para a missão que deve cumprir. Um dos primeiros desafios é o sentimento de isolamento. Desde cedo, muitos dos 144.000 sentem que não pertencem a este mundo. Suas mentes funcionam de forma diferente. Seus valores não se encaixam nos padrões da sociedade, e eles têm dificuldades em se conectar com as pessoas ao redor. Esse isolamento pode gerar uma sensação de tristeza profunda, uma saudade inexplicável de um lar que não sabem onde fica. Mas isso acontece porque, de fato, eles não são daqui. Suas almas já existiram em dimensões mais elevadas e a densidade da Terra pode ser difícil de suportar. Outro grande desafio é a sensibilidade extrema. Os escolhidos sentem tudo com mais intensidade. As emoções dos outros, as energias dos lugares, a vibração das palavras. Muitas vezes, absorvem cargas energéticas que não pertencem a eles, o que pode causar cansaço, dores físicas, ansiedade e até sintomas que a medicina tradicional não consegue explicar. É essencial que aprendam a proteger sua energia e a discernir o que realmente lhes pertence do que é apenas uma interferência externa. A resistência ao chamado também é um grande desafio. Nem todos os 144.000 despertam ao mesmo tempo, e muitos passam anos ou até décadas fugindo da missão. Isso pode se manifestar de várias formas: uma sensação de vazio constante, a busca por distrações que nunca preenchem completamente, a insistência em caminhos que não fazem sentido para a alma. Mas em algum momento, a vida os empurra para o despertar. Esse momento costuma ser marcado por crises intensas, perdas, rompimentos, mudanças repentinas, como se tudo estivesse desmoronando. Isso não é um castigo, mas um realinhamento. O universo remove tudo o que não está em sintonia com o verdadeiro propósito, para que o escolhido possa finalmente enxergar seu caminho com clareza. E então surge o medo. Medo de assumir quem realmente são. Medo do julgamento. Medo da responsabilidade que essa missão carrega. Afinal, aceitar seu papel como um dos 144.000 significa sair da zona de conforto, desafiar sistemas, questionar crenças, enfrentar resistências. Mas não há outra opção. Quem foi chamado para essa missão não pode mais ignorar. O tempo da ilusão está acabando, e os escolhidos precisam se preparar,
para o que está por vir. Para os 144 mil, manter a vibração elevada não é uma opção. É uma necessidade. O mundo ao redor ainda está denso, carregado de energias de medo, controle e ilusão. Para cumprir sua missão, os escolhidos precisam se tornar pontos de luz em meio à escuridão. E isso exige um alinhamento constante entre mente, corpo e espírito. Mas como fazer isso na prática? O primeiro passo é cuidar da sua energia. A energia dos 144 mil é diferente, mais sutil, mais intensa e por isso precisa de proteção. Lugares carregados, pessoas negativas, notícias alarmantes, tudo isso pode sugar sua força vital. A limpeza energética deve ser uma rotina diária, seja através de banhos de ervas, meditação, oração, contato com a natureza ou simplesmente momentos de silêncio para reequilibrar sua vibração. A alimentação também desempenha um papel crucial. Quanto mais natural e leve for seu alimento, mais fácil será manter sua frequência elevada. A conexão espiritual é outro pilar essencial. Os 144 mil não estão sozinhos, nunca estiveram. Seus guias, mentores e até mesmo irmãos estelares estão constantemente enviando sinais e direcionamentos, mas para receber-los é preciso estar receptivo. A intuição se torna a bússola e aprender a ouvi-la é uma das habilidades mais importantes nesta jornada. Isso pode acontecer através da meditação, do silêncio interior, da escrita intuitiva ou até mesmo da observação das sincronicidades que o universo coloca no caminho. Mas há algo ainda mais poderoso do que proteger sua energia e fortalecer sua conexão espiritual, encontrar e cumprir seu propósito. Cada um dos 144 mil tem uma missão específica dentro da grande missão. Alguns são curadores, outros comunicadores, outros despertadores de consciência. Uns trabalham diretamente com espiritualidade, enquanto outros trazem sua luz para a arte, a ciência, a educação, a liderança. Não importa a forma, o que importa é que sua presença na Terra não é por acaso. E como descobrir esse propósito? A resposta está dentro de você. O que faz sua alma vibrar? O que você sente que nasceu para fazer? Muitas vezes a missão está nas coisas que você já faz naturalmente, nas habilidades que sempre teve, nas paixões que nunca desapareceram. O despertar dos 144 mil não significa apenas compreender a realidade espiritual, mas agir de acordo com essa compreensão. Mas há um detalhe importante. Essa jornada não é solitária. Os escolhidos estão espalhados pelo mundo e muitos ainda não se encontraram, mas isso está mudando. Cada vez mais, pessoas despertam e as conexões entre os 144 mil começam a se fortalecer. Encontrar sua tribo, aqueles que falam a mesma linguagem da alma, pode ser um grande impulso no caminho da ascensão. A questão agora é: você está pronto para assumir esse chamado? Porque a primeira onda já está em movimento e os 144 mil precisam estar preparados para o que vem a seguir. Quando os 144 mil finalmente despertam e começam a cumprir seu papel na transição planetária, algo extraordinário acontece. A vibração da Terra muda. Essa mudança não é algo visível aos olhos comuns, mas é sentida na energia, na consciência coletiva, nos pequenos sinais do cotidiano. Os escolhidos começam a lembrar quem realmente são, a reconhecer suas habilidades e a se alinhar com a missão para a qual vieram. Mas esse despertar não acontece de uma vez, e tampouco é fácil. O primeiro sintoma do despertar é uma ruptura com a antiga realidade. Tudo que antes fazia sentido começa a desmoronar. Relacionamentos, empregos, crenças. O que não ressoa mais simplesmente deixa de funcionar. Isso pode ser doloroso porque o ego resiste à mudança. Mas para os 144 mil, essa é uma fase inevitável. A Matrix não segura mais aqueles que enxergam além da ilusão. A partir desse momento, os sinais começam a se intensificar. O tempo parece acelerar. As sincronicidades se tornam frequentes, os sonhos ganham mensagens mais claras. Alguns experimentam dons espirituais despertando de forma abrupta.
clarividência, telepatia, cura energética, projeção astral. Outros percebem mudanças sutis como uma conexão mais forte com a natureza. Uma sensibilidade aguçada às vibrações das pessoas ao redor, ou até mesmo uma intuição que se torna impossível de ignorar. Mas, com o despertar, vem a responsabilidade. A primeira onda dos escolhidos tem um papel fundamental: preparar o caminho para aqueles que ainda estão dormindo. Isso significa que muitos serão testados, nem todos entenderão sua transformação. Amigos e familiares podem questionar, desacreditar, até ridicularizar. Isso porque a luz dos despertos incomoda aqueles que ainda estão presos na ilusão. A energia dos 144.000 age como um espelho, forçando os outros a enxergarem suas próprias sombras. E nem todos estão prontos para isso. É por isso que a proteção espiritual se torna essencial. Conforme o despertar se intensifica, os ataques também aumentam. Não apenas ataques energéticos, mas desafios emocionais, distrações e até tentativas de desviar os escolhidos de sua missão. A Matrix não quer perder aqueles que vieram para derrubá-la. Por isso, os 144.000 precisam ser firmes, manter-se alinhado, evitar baixas vibrações, não cair em armadilhas emocionais. A guerra não é física, é espiritual, mas apesar de todos os desafios, o despertar dos 144.000 traz uma recompensa imensurável. A lembrança de quem realmente são. A conexão com a fonte se fortalece, o medo desaparece e o propósito se torna inquestionável. Não há mais dúvidas sobre por que estão aqui. Eles sabem que fazem parte de algo maior. Sabem que são pilares da nova Terra. E sabem que a primeira onda já começou e nada poderá deter. À medida que os 144.000 avançam em sua jornada de ascensão, um novo cenário começa a se desenhar. O mundo ao redor pode parecer o mesmo para aqueles que ainda estão presos na ilusão, mas para os despertos tudo está mudando. A realidade já não funciona como antes. O tempo se comporta de maneira diferente. Os pensamentos se manifestam mais rápido. As conexões entre os escolhidos se fortalecem. É como se um novo código estivesse sendo ativado. Um novo sistema de existência estivesse substituindo a velha Matrix. Esse é o momento em que os 144.000 começam a assumir seus postos. Cada um deles tem uma função específica dentro dessa transição. Alguns atuam como guias espirituais, outros como curadores, mensageiros, protetores da energia planetária. Cada escolhido sente um chamado único, e quando aceita esse chamado, sua vida se alinha de uma forma surpreendente. O que antes parecia difícil começa a fluir. O que antes parecia confuso se esclarece. Eles percebem que nunca estiveram sozinhos, sempre foram guiados, sempre foram preparados para este momento. Mas essa fase também traz novos desafios. O contato com realidades superiores se intensifica, e com isso a necessidade de ainda mais discernimento. Nem toda a energia que se aproxima é benevolente. A Matrix pode estar enfraquecendo, mas ainda tenta manter o controle sobre aqueles que não querem despertar. Muitas distrações serão lançadas no caminho dos escolhidos. Muitas falsas promessas, muitas tentações para desviá-los de sua missão. É por isso que a conexão com a fonte deve ser constante. Meditação, oração, proteção espiritual, tudo isso se torna parte do cotidiano dos despertos. E então, algo incrível começa a acontecer. Os 144.000 começam a se reconhecer. Eles se encontram, mesmo que nunca tenham se visto antes. Há um reconhecimento profundo, uma sensação de reencontro com almas que parecem familiares. Isso acontece porque, de fato, eles já se conhecem de outros tempos, de outras realidades. Eles sempre foram uma só força, e agora estão se reunindo novamente para cumprir o que foi prometido há milênios. O grande propósito por trás da missão dos 144.000 é a transformação da Terra. Eles não vieram apenas para evoluir espiritualmente, mas para guiar o planeta em direção à sua ascensão, para uma frequência mais elevada, onde a paz, o amor e a verdade prevalecerão.
Eles são os pilares da nova terra, aqueles que, com sua luz, irão dissipar as sombras da antiga realidade. O que está reservado para eles é um papel fundamental na criação de um novo mundo. Um mundo onde as leis divinas, e não as leis humanas, baseadas no medo e na escassez, irão governar. Esse novo mundo